Muito bem, bom dia. Estamos aqui na segunda palestra do segundo dia do 22º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Lívia Baião Pires. Ela é advogada com atuação em Direito Público, com pós-graduação em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, e graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Ela falará sobre o tema de multa por excesso de peso nas rodovias para o regulado e o modelo regulatório da NTT. Em nome da Universidade de Brasília e do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito, Lívia, eu agradeço muito a sua disposição, o seu espírito público de estar aqui colaborando com este ciclo de palestras. E sem mais delongas, passo a palavra para a nossa palestrante. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigada. Primeiramente, eu agradeço imensamente o convite do professor Márcio Iório. Bom, a apresentação de hoje, ela decorre de um trabalho realizado em uma disciplina do professor Márcio Iório, voltado aí para a regulação. E, bom, hoje nós vamos tratar da multa por excesso de peso nas rodovias para o regulado e o modelo regulatório da ANTT. Bom, atualmente nós temos um cenário em que existe uma resolução em que ela estabelece limites, né, para o peso das cargas que são transportadas na rodovia do país, e esses limites, eles são objetivos, e a questão da multa, ela advém de uma forma gradativa, que é fixada aí em 3 níveis, né? Então, há uma progressão entre média, grave e gravíssima, sendo que, na realidade, a multa ela se inicia no valor de R$ 130,16, isso porque existe a possibilidade ali de não se ter como parar o veículo e realizar a sua pesagem. Então, existe esse padrão para se iniciar a aplicação da multa, e aí esse valor ele é auferido a partir do dado objetivo do peso do veículo que contém no seu documento. Então, bom, hoje existem 2 formas de pesagem dos veículos, sendo que elas são realizadas ou pelo peso bruto total, que corresponde ali à capacidade máxima de um veículo a capacidade máxima dele de transporte, ou ao peso bruto total combinado, que consiste no valor total que ele pode transportar, mais a soma dos reboques. Então, é uma coisa muito comum que a gente verifica nos caminhões, né? Eles terem alguns eixos, e aí é exatamente isso. Então, bom, a primeira forma que nós temos hoje de realizar a pesagem é a pesagem em que o caminhão ele é comunicado ali da necessidade dele realizar uma parada, e aí nessa parada é realizada a pesagem em uma balança mesmo, e há a possibilidade do caminhoneiro, enfim, apenas não seguir para a balança, e ele também pode ser multado por deixar de realizar a pesagem. Mas hoje a NTT está tentando implementar uma forma de pesagem em movimento, que consiste em, durante a viagem do transporte, essa pesagem ela é realizada automaticamente a partir de uns sensores e, enfim, tudo isso é sinalizado, mas ainda é algo que está na fase de implantação. Então, caso isso se torne algo amplamente adotado, nós teremos a realização da pesagem somente a partir ali da informação do documento, né? Que aí vai se iniciar a partir de R$ 130,16, com uma variação para cada 200 quilos que esteja em excesso. Sendo que hoje, né, na possibilidade de parada do veículo, há uma outra variação, que é até 600 quilos se paga R$ 130,16, de 601 quilos a 1.000 quilos se paga R$ 195,23, e acima de 1.000 quilos, para cada excesso de 500 quilos, há aí uma multa de R$ 293,47.
Nesse cenário em que a gente já observou que as multas elas não têm um valor muito alto, né? Inclusive, às vezes, infrações que nós cometemos no trânsito aí de uma gravidade menor possuem um valor até mais alto do que esses que a gente observa aí, que são disciplinados para o excesso de carga. Então, bom, no período de 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024, a gente verificou que foram realizadas 36 milhões de fiscalizações, que resultaram em 83 mil autos de infração lavrados, e dentro desse cenário ainda existiram 672 mil evasões da pesagem, ou seja, pessoas que não pararam para realizar a pesagem, que apenas fugiram do local, e dentro disso 382 mil pessoas foram autuadas. Então, a gente percebe que os números eles são muito elevados e que há aí uma prática que é comum, né? Então, o que a gente identifica dessa forma de regulação, de sanção, é que a norma ela não atinge o seu objetivo, que é o de inibir a prática de realizar a carga com excesso de peso. E isso por quê? Porque a gente nota que há um benefício econômico que é muito alto para quem está realizando esse transporte e que por muitas vezes não justifica você deixar de adotar esse comportamento, né? Então, a pessoa que está transportando vai ter um lucro muito alto, que, assim, tirar R$ 1.000 para pagar a multa é um valor muito irrisório. Então, há aí sim a adoção do transporte de maior quantidade de cargas em menos viagens, e a gente também tem ciência hoje de que o valor dessas multas ele já está embutido ali nos custos operacionais dessa atividade. E, enfim, compensa por conta de que há uma maximização do lucro e que se tornou normal. Então, esse custo ele foi embutido na operação e se passou a fazer parte do custo normal do negócio. A partir desse cenário que a gente identifica que é bastante reiterado, tanto ali a aplicação de multa, né, no âmbito administrativo, quanto da judicialização, teve a formação do tema 1104 pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo objetivo era o de definir a possibilidade de imposição de tutela inibitória, bem como de responsabilização civil por danos materiais e morais coletivos causados pelo tráfego com excesso de peso em rodovias. E dentro desse tema, o Superior Tribunal de Justiça adotou a conclusão de que a punição da conduta na esfera administrativa, ela não esgota a resposta punitiva, que é exatamente isso que nós vemos, né? Independente de quantas multas a pessoa que conduz o caminhão leva, ela continua reiterando essa prática, porque compensa. E aí, dentro disso, o STJ também destacou a inafastabilidade da jurisdição e da independência das instâncias punitivas, bem como a desproporcionalidade entre a penalidade administrativa e o benefício usufruído pelo infrator que reitera, né, esse comportamento proibido. E aí eu destaco um trecho do acórdão que eu acho que resume bastante essa ideia, que é o seguinte: a multa administrativa de caráter abstrato e sancionadora de ilícitos pretéritos em nada se confunde com a multa civil, fixada para dissuadir a conduta contumaz do infrator recalcitrante, bem como assegurar o cumprimento das obrigações judicialmente estabelecidas. Então, a gente percebe que a judicialização ela é mais um meio de tentar coibir, de tentar incitar um comportamento mais adequado por parte das pessoas que realizam o transporte de cargas. Ainda dentro do tema 1104, o relator dos recursos, né, que foram utilizados como representativos, o ministro Teodoro Silva Santos, ele destacou que quando a gente percebe esse descumprimento aí pelos limites do transporte de cargas, há uma afetação de diversos âmbitos. Então, não é uma conduta que ela tem um fim em si mesmo. Ela é uma conduta que, quando ela é praticada, ela acaba pulverizando
uma quantidade de consequências assim enormes em vários âmbitos que às vezes a gente esquece ou não percebe a influência direta. Então, bom, o primeiro é o direito à segurança viária, que é inclusive um tema que está bastante em voga, porque se quer reduzir a quantidade de acidentes que a gente tem hoje no país, inclusive é algo presente na agenda de 2030, salvo engano, e é algo que realmente o país está buscando alcançar. O segundo ponto que é afetado diretamente por essa conduta inadequada é a saúde pública, porque a gente denota que há uma grande afetação do sistema de saúde pública para atender pessoas que se envolveram em acidentes relacionados ao perigo que é ocasionado pelo transporte de carga em peso excessivo. E dentro disso, né, isso tudo configura aí um prejuízo de ordem material ao patrimônio público, que também é afetado quando a gente identifica que esse excesso de carga, ele afeta diretamente as nossas pistas. Eu não sei se vocês sabem, mas as nossas pistas, elas são projetadas para aguentar um determinado peso. Então, a partir do peso que vai passar ali naquela pista, é que se determina o tipo de brita que vai se colocar, a espessura, como que vai ser feita ali a massa asfáltica, recapeamento, de quanto em quanto tempo. Então, as pistas, elas são projetadas para ter um tempo de vida X. E quando a gente identifica que essas pistas elas estão sendo usufruídas da forma inadequada, esse tempo de vida ele é bastante reduzido e aí gera as pistas que nós já conhecemos, o asfalto esburacado, que muitas vezes é algo que, digamos que estava fora do orçamento, né, para ser melhorado, justamente porque quando aquele ambiente foi feito, ele foi feito para durar por tempo X. E esse tempo X está sofrendo uma influência direta do excesso de carga nas pistas. E, além disso, o ministro também destacou o impacto que isso tem no meio ambiente. E esse impacto ele se dá principalmente pelo fato de que, por muitas das vezes, esses transportes eles envolvem a manipulação de agentes químicos, agentes que não deveriam entrar em contato com o nosso meio ambiente de forma direta, por vezes de forma nenhuma, mas eles acabam tendo esse contato por conta do tombamento, que é muito comum. E aí, dentro desse cenário, o ministro destacou o seguinte: tem se revelado insuficientes para inibir a conduta de muitos transportadores diante da constatação de que é mais lucrativo transgredir a norma, uma vez que para cada abordagem dos órgãos de fiscalização, com a correspondente aplicação de reduzida multa a partir de R$ 130, centenas de outros itinerários são realizados sem interferência do poder público. Então, vê-se que até o próprio STJ, ele já tem ciência disso, de que desobedecer a norma é um benefício, é uma multa que é muito barata, é uma multa que faz sentido ela ser inserida no custo operacional da atividade. Dentro desse cenário, a gente tem a regulação responsiva, que hoje não é aplicada no âmbito do transporte de cargas em peso excessivo, mas que poderia ser e a gente entende como uma abordagem bastante interessante. E, bom, a regulação responsiva ela foi desenvolvida aí pelo Aires e pelo Braithwaite e ela tem o objetivo de romper a desregulamentação e a regulamentação mais rigorosa através da inovação do design regulatório. O que isso quer dizer? Em regra, a regulação responsiva ela estabelece níveis. E aí, dentro disso, o nível da base sempre é o nível mais brando, né? Que em regra é aí a autorregulação. E a partir disso, há um escalonamento, né, para as sanções em que elas vão se tornando mais graves. E isso se dá porque a regulação responsiva, ela busca realizar incentivos para o cumprimento voluntário da norma.
E isso pode se dar principalmente por meio do diálogo, que é o regulador entrar em contato com o regulado e verificar ali o que está ocorrendo de errado, para que, enfim, tenha aquele descumprimento contínuo, reiterado, de uma determinada norma. E a regulação responsiva, ela busca aí transcender posições extremadas, que é o quê? Ela entende que quando você vai realizar a punição, enfim, aplicar uma sanção, você deve sempre observar como que se dá o comportamento daquele regulado. Então, por exemplo, você tem um regulado que ele é muito bom, cooperativo, está aí no mercado 20 anos, nunca realizou nenhuma interferência assim, prejudicial, super cooperativo, enfim. E aí esse regulado vem a incorrer na prática de alguma ilegalidade. Dentro da regulação responsiva, se entende que talvez não seja mais adequado você já chegar aplicando a sanção mais gravosa por essa conduta desse regulado, porque isso pode gerar, a longo prazo, um descumprimento reiterado por ele, ou enfim, talvez ele passe a não ver mais vantagem em cumprir a norma. E a regulação responsiva, ela busca exatamente isso, tratar cada caso de uma forma, cada caso com uma solução que seja uma motivação ali para o regulado seguir dentro da aplicação e do cumprimento da norma. E ela reconhece a incapacidade da lei e do processo em atingirem simultaneamente todos os objetivos neles contidos. E aqui, no caso que a gente está tratando, a gente vê isso explicitamente, né? Então, a gente vê que para essa conduta do excesso de carga já há a punição administrativa, a sanção administrativa, e há uma grande quantidade de judicialização dessa questão também, e ainda assim há a prática reiterada do transporte com excesso de carga. Por quê? Porque nem a lei e nem os procedimentos, os processos estão conseguindo inibir a prática ilegal de transportar com excesso de carga. Então, a regulação responsiva, ela busca analisar muito isso, que é quando punir e quando persuadir. Então, a gente observa que a teoria responsiva, ela é responsiva a 3 pontos. Primeiro, a estrutura regulada, que é basicamente você ter critérios, né? Então, em regra, assim, um modelo que representa bastante a regulação responsiva é a pirâmide, com a definição de sanções que vão desde as mais brandas até as mais gravosas. Em segundo lugar, as motivações, que acabam entrando bastante aí na questão do diálogo, que é você ter aquele contato com o regulado, entender por que ele está descumprindo, por que talvez aquilo não seja possível de cumprir, porque em muitos cenários há isso também, de que advém uma norma que inviabiliza as operações de um determinado setor. E, em terceiro lugar, o comportamento do regulado, que é aquela questão, não há por que punir da forma mais grave o regulado que sempre cooperou, que é aberto aí, que possui um bom diálogo com o regulador e que muitas vezes até traz soluções. Então, um exemplo de conduta que é bastante positiva, que não é desse setor, né, mas do setor de telecom, foi em relação ao acesso universal aí às linhas telefônicas, né? Foi implantada a questão dos orelhões, que sim, era muito bom, mas que não viabilizou o acesso aí universal, que foi viabilizado posteriormente pelas próprias operadoras de telefonia, com a criação dos chips pré-pagos, que foi efetivamente aí uma universalização. Então, você percebe que a regulação, ela precisa dos dois lados, né? E a regulação responsiva, ela aborda muito isso, de que não tem como nenhum dos lados, nem o regulado nem o regulador, atingir o cenário ideal sozinho.
é necessário o diálogo entre os dois campos e a adoção de um ponto em comum que enfim, atenda aos dois lados e que permita aí a evolução tanto do setor regulatório quanto das sanções e também o atendimento das necessidades que vão surgindo no caminho para os dois. Então, a regulação responsiva, ela observa tanto o caso concreto, que é isso de entender o que está acontecendo ali, ela busca iniciar a aplicação das sanções pela base, que é a parte mais branda. Ela tem o escalonamento, que conforme vai se agravando ali a prática, vai se agravando também a sanção imposta. Mas, apesar de tudo, ela possui uma aplicação fluida e dinâmica, que é justamente a partir do caso verificar qual seria a sanção, ou enfim, o ato, a repressão que pode melhor se comportar na situação e justificar também a sua aplicação. Dentro desse cenário, a ANTT ela já busca, sim, realizar a aplicação da teoria, mas a gente verifica que ainda há vários óbices, assim, várias entraves, até pelo próprio modelo regulatório mesmo, pelo nosso modelo, que é um pouco mais engessado. Mas, bom, especificamente ao excesso de peso, como eu já adiantei, a agência, até o momento, não possui nada que reflita aí a teoria da regulação responsível para o setor. E uma das dificuldades que eu imagino que seja é a existência de muitos motoristas autônomos, né? Então, tem muita gente que não está vinculada a uma empresa ou, enfim, a um grupo. Então, às vezes, acaba dificultando o diálogo, que é algo que a regulação responsiva preserva e quer realizar. Então, você tem que os trabalhadores da área, muitas vezes, estão pulverizados. E aí você não consegue, de fato, estabelecer ali uma linha de contato eficiente. Mas, apesar disso, né, talvez uma forma de incentivar a obediência, o seguimento da norma, seja estabelecer benefícios, que é algo que a regulação responsiva também entende como possível. Então, por exemplo, premiar o bom regulado com benefícios de uma ordem econômica, de desconto para ou atualização do transporte, alguma isenção, enfim. Existem vários mecanismos, mas que de fato precisam ser muito bem analisados e estudados de uma forma muito criteriosa pela agência, tanto para evitar um efeito rebote, né? Como também permitir que ela atinja o objetivo efetivamente buscado, que é o de um transporte dentro dos limites, dentro dos parâmetros fixados pela norma. E, bom, apesar da gente não ter nada relacionado a isso no que toca ao excesso de peso, nós temos sim para o regulamento das concessões rodoviárias, também conhecido como RCR, que inclusive foi finalizado agora, há 1 ou 2 meses, com o RCR 5, que encerrou um ciclo ali de reavaliação dos atos normativos da NTT, que eram destinados, continuam sendo, as concessões rodoviárias. E aí, essa reanálise aí das normas, ela foi feita para padronizar, para tornar o texto melhor, mais didático, e também foi reconhecido, assim, pelo órgão como uma revolução regulatória, porque eles buscaram unificar algumas coisas e tornar mais claro, né? Eles subdividiram as normas de uma forma mais clara. E, bom, e dentro desse cenário, você percebe que a agência ela buscou estabelecer incentivos ali para o regulado e ela própria destacou que estava realizando aquelas modificações com o intuito de estabelecer diretrizes de atuação responsiva. Então, você vê que há sim uma intenção
um objetivo da agência de ser mais cooperativa com o regulado também. E aí, dentro de uma das portarias do RCR, que é a portaria número 34 de 2020, você verifica do próprio texto, de forma expressa, a indicação de menção à atuação responsiva, que é definida pela agência como o processo alicerçado no uso contínuo, individual ou em conjunto de diferenciação por risco regulatório de evidências e de incentivos, a fim de proporcionar maior efetividade e eficiência no ciclo do processo regulatório da ANTT. E ela ainda traz objetivos que precisam ser observados para a implementação da atuação responsiva, indicando que é necessário identificar ações para a adoção dos conceitos de atuação responsiva e alterar ou propor alterações de normas, processos, metodologias, projetos, entre outras atividades que não estejam aderentes à atuação responsiva. Então, você denota que realmente há um posicionamento ativo da agência em buscar a implementação de observar a regulação responsiva. E ainda referente ao RCR, a gente identifica que a agência ela trouxe também uma previsão relacionada ao tratamento responsivo, especificamente no que toca à fiscalização e às penalidades. E ela indica que o tratamento responsivo, de acordo com o comportamento das concessionárias no cumprimento das obrigações contratuais e regulatória, vai orientar o planejamento da fiscalização pela ANTT. Além disso, também menciona-se que o tratamento fiscalizatório responsivo será determinado pela classificação vigente de cada concessionária no momento da aprovação do plano anual de fiscalização e será mantido durante todo o ano de fiscalização. E, bom, eu trouxe isso para demonstrar para vocês o seguinte, que a agência ela está tentando, mas a gente percebe que, apesar da menção expressa, a teoria da regulação responsiva não se identifica de uma forma clara ainda o segmento propriamente da teoria, porque a teoria ela é muito mais do que apenas a fixação de critérios objetivos para segmento. Ela vai muito mais para o lado, como eu já disse, do diálogo e de tratar cada situação como única. Mas, de fato, há uma dificuldade de você fazer isso num país tão grande como o nosso, mas verifica-se que, assim, os benefícios que isso traz, né, os benefícios que retornam disso, são muito positivos, porque permite que tanto o regulado quanto o regulador caminhem em direção a um mesmo objetivo. Então, assim, muitas vezes, nesse cenário, o regulador, ele perde aquela capa de quem só quer punir, não importa a que custo, não importa se essas multas vão inviabilizar o exercício da atividade, não importa de que forma que isso impacta na operação, mas ele pune simplesmente por punir, para atingir metas, para atingir coisas nesse sentido, ao invés de observar o cenário como um todo e viabilizar, incentivar a atividade. Então, nesse cenário, a gente também tem que observar que a finalidade da sanção, ela não pode ser simplesmente permitir ao regulado reafirmar o seu descontentamento, o seu descumprimento, ou reafirmar o seu poder de descumpri-la, né? A finalidade da sanção, ela tem que ser o de desmotivar a prática da conduta, mas também sem viabilizar a prática da atividade. E aí é nesse cenário que o diálogo se faz extremamente importante. E, bom, caminhando para as conclusões, nós temos que, atualmente, seria muito interessante se fosse realizada uma revisão do modelo atual relacionado ao excesso de carga, justamente porque ele não consegue cumprir o seu objetivo, né? Ele não consegue inibir o transporte em excesso,
porque há aí um benefício muito grande para quem realiza esses transportes e, em compensação, a gente tem aí um impacto direto em vários setores, como nós vimos, tanto ambiental, de saúde pública, de segurança, e que por muito tempo, né, receberam e continuam recebendo esses impactos e que não possuem qualquer expectativa de serem desincumbidos dessas questões. Então, seria necessário realmente a revisão desse modelo, e eu não digo exatamente para a adoção da regulação responsiva, mas assim, com certeza a regulação responsiva se mostra como um modelo que é muito positivo, mas voltando naquela questão de que talvez não seja possível realizar o diálogo com tantos condutores, enfim, não seja possível realizar o diálogo com um grupo que seja representativo, digamos assim. Mas também há outras formas, né, de incentivos, como nós vimos, e que podem permitir a observância da norma e não somente a sua aplicação e o seu descumprimento e a reiteração desse descumprimento. Então é isso, muito obrigada. Estou aberto para perguntas, se vocês tiverem, e é isso. Vou só retornar aqui para o Teams. Perfeito, doutora Lívia. Eu vou fazer uma pergunta, em seguida a gente abre para questionamentos dos colegas. Com relação ao transporte rodoviário de cargas, que foi o tema central de sua apresentação, o que você teria a dizer sobre o termo de ajustamento de conduta como um mecanismo responsivo de conformidade, utilizando um termo de ajustamento, em sendo identificado a prática reincidente por parte das empresas, dos prestadores de serviço, identificando essa prática e elaborando um termo de ajustamento que já indica, ó, você cometeu essa infração, ela vem se reiterando no tempo, e se você tornar a cometer, você terá uma multa significativa e isso já é um título executivo. Se você tornar a fazer novamente, você será sancionado. E como é que você vê esse mecanismo em detrimento do atual mecanismo que é só de comando e controle, que é autuou, multou, autuou, multou? Então, eu gostaria de comentários a esse respeito, como você enxerga como um mecanismo de regulação responsiva. Então, eu acredito que o TAC ele seja muito efetivo quando a gente está falando de grandes empresas, né? Eu acho que ele é muito mais fácil de você implantar e eu acredito que acabe até entrando um pouco nessa esfera do diálogo. Mas, propriamente no transporte, eu vejo que existem muitos condutores que eles não estão diretamente vinculados, ligados a qualquer empresa. E claro que também é possível firmar esses TACs com eles, mas eu acredito que o descumprimento continuaria a ocorrer justamente pelo benefício, né? Eu acredito que talvez se fosse readequado a questão do valor da multa em conjunto com o TAC, talvez fosse algo para realmente desmotivar a prática dessa conduta. Mas, na minha visão, se for implementado o TAC, mas permanecer a forma de sanção como é hoje, talvez seja apenas mais um instrumento que vai, enfim, reforçar a ciência que a agência já tem dessas práticas, mas que não vai propriamente desmotivar a prática da conduta, sabe? É isso. Entendi. Dito isso, gostaria de abrir aos colegas. Se alguém mais tiver pergunta, levante a mão e eu vou passar a palavra.
Então, mais uma pergunta. Com relação ao seu objeto de pesquisa, o que lhe levou a estudar esse tema? É uma atividade profissional, uma inquietação por ter observado essa prática? Sei que você foi aluna da disciplina do professor e lhe gerou alguma inquietação. O que lhe levou a pesquisar esse tema? Foi justamente tentar identificar, e aí coincidiu, enfim, no STJ analisar o tema 1104, mas tentar ali analisar a incapacidade, né, da forma como se dá o modelo regulatório de algumas agências de inibir a prática mesmo de condutas ilícitas, né? Então, inclusive, algo que os professores sempre trazem é justamente essa questão de que o regulador ele precisa ter uma postura mais colaborativa, né? E aí, um exemplo muito claro disso foi, que é um exemplo que o professor Otton sempre, enfim, aborda, por exemplo, quando uma companhia aérea low budget, né, que é aquelas mais acessíveis, veio para o Brasil tentar implementar sua operação aqui e não conseguiu por conta da quantidade de multas que eles receberam por inadequações, mas num ambiente em que não houve ali uma conversa, né, da agência com a empresa para tentar permitir a realização da operação. Você verifica que houve ali um caráter da agência somente de punir. Então, foi nesse cenário onde a gente verifica que há duas posições. Ou a agência ela só quer punir por punir, né, quase que com um objetivo arrecadatório, ou ela acaba trazendo uma forma de sanção que não inibe a prática ela reflete em várias áreas, vários setores, e não há ali nada que bloqueie algo nesse sentido a realização da prática. Então, você vê que tem um modelo que ou ele beneficia quem não cumpre ele, ou ele prejudica excessivamente quem quer tentar cumpri-lo. A gente não identifica muito, assim, uma alternativa no meio do caminho, que seja, tudo bem, eu vou te sancionar, mas vamos ver o que a gente pode fazer para que essa sanção ela não seja necessária novamente, né? Vamos tentar alinhar as nossas expectativas para que a operação seja viável e também para que a agência não perca também a sua característica fiscalizatória. Então, é isso, foi por conta disso. Certo. E com relação, por exemplo, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela possui uma grande área a ser regulada e fiscalizada. Ela cuida do transporte ferroviário, de passageiros e cargas, da exploração de infraestrutura, rodoviária, também do transporte rodoviário de cargas, que foi o que a senhora tratou, do transporte rodoviário interestadual e internacional, você chegou a falar sobre isso, do transporte multimodal, do transporte de cargas especiais e perigosas. E veja, será que nós não teríamos, em razão disso, limitações de fiscalização, esse amplo, esse amplo escopo de regulação e fiscalização não promoveria dificuldades para a agência, o que daria a ela esse papel automático? Ah, não, descumpriu a norma, eu sanciono. Como você enxerga essa questão de ter um amplo conjunto a ser regulado e fiscalizado, e em razão dessa dificuldade, ter que tomar medidas mais automáticas, como essa daí que você nos trouxe da sanção, da autuação e sanção?
Então, de fato, o escopo da agência ele é muitíssimo grande. Eu confesso que eu não tenho uma solução, né, para essa questão. Não sei se talvez fosse o caso da agência ter um outro formato, né, talvez enfim, com outros órgãos, outros setores que respondessem a ela. Mas essa questão da existência de pequenas coisas, digamos assim, pequenas dentro do todo, né? Que são práticas reiteradas, enfim, que é uma opção do regulado não seguir, eu vejo que existe em todas essas áreas que a agência regula, né? Então, por exemplo, no transporte de passageiros também existe essa questão do limite de carga. E ainda assim também é algo que vai muito na linha disso que a gente está falando, né? Do transporte de cargas propriamente. Mas também vai muito nessa linha do transporte de passageiros ocorrer com excesso de peso. E a agência também tem o mesmo modus operandi, que é esse, de multar e só. E aí também dentro do transporte de passageiros há diversas exigências, né, para funcionamento das empresas, que vão desde a forma que o guichê tem que ser, até a forma como se dá propriamente a corrida, né, o transporte. Então, assim, talvez fosse o caso da agência estabelecer um modus operandi de identificar quais são as condutas que são mais praticadas, mais reiteradas no todo dela, e talvez buscar começar a analisar uma reformulação, talvez, a partir disso, porque de fato a agência é muito grande, eu super entendo a dificuldade dela em conseguir ter controle e visão efetivamente de tudo que acontece lá dentro. Mas talvez um ponto de começo fosse esse, né? Identificar o que é mais reiterado, mais praticado e iniciar uma atuação voltada inicialmente para isso. Não, claro, limitada ao transporte com excesso de carga, mas talvez até outras queixas que sejam presentes aí nas outras áreas que ela também fiscaliza, supervisiona. Perfeito. Agora, eu gostaria de abrir a palavra aos colegas. Quem tiver mais perguntas, pode levantar a mão que a gente vai passar. O Edmilson está com a palavra. Bom dia, tudo bem? Não sei se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Bom dia, estamos, pode falar. Na realidade, eu queria saber sobre essa questão específica das pesagens. Você falou que existe dois tipos de pesagem, a pesagem bruto e a pesagem bruto total combinado. Qual a diferença dessas duas? E se você também falou que tinha uma outra forma de pesagem que a NTT estava desenvolvendo, está desenvolvendo, eu não entendi muito bem qual seria essa terceira forma de pesagem, mas as principais que você se destacou foi essas duas, a total e a total combinada. Eu queria saber a diferença de uma da outra. Obrigado. Obrigada a você, Edmilson. Bom, a diferença entre elas é que a pesagem total, ela se refere ao total, realmente, ao limite de carga que o veículo pode carregar. Então, todos os veículos, né, eles já saem de fábrica com o peso deles, com o peso suportado, e em regra, esses pesos, eles já estão também de acordo com as diretrizes da ANTT. E a pesagem, o peso total combinado, perdão, ele é também a carga máxima que o veículo pode carregar, porém com os reboques, porque o que acontece é que o peso do veículo é calculado somente sobre o peso mesmo, digamos assim, a cabine do caminhão. E normalmente a gente vê que os caminhões eles têm vários reboques, né? Eles são de uma dimensão enorme e com vários setores, digamos assim. E aí a pesagem total combinada é isso.
E aí, referente às duas formas de pesagem, é o seguinte: a primeira, ela consiste em efetivamente chamar o condutor para pesar. Então, ele efetivamente sai da rodovia e vai até uma balança, e ali é realizada a pesagem e é verificado se está adequado ou não. E a outra forma de pesagem é a forma automática, que aí você não precisa sair da pista. A pista ela está com diversos sensores, com uma balança também, e a pesagem é realizada em movimento. Então, enquanto você está dirigindo, acontece essa pesagem. E o que difere entre as duas é que, na primeira, quando o motorista de fato sai da pista e vai até a balança, é possível medir propriamente a carga, pesar a carga, né? Enquanto que, na forma automática, é realizado ali uma estimativa, porque é calculado somente o peso bruto total e o peso bruto total combinado. Então, a partir do que o sistema diz que é o peso do caminhão, e aí, né, desconta o peso do caminhão, do peso da carga e verifica. E aí, quando é nessa modalidade, a forma da multa ela é aplicada de uma forma diferente, ela é aplicada num valor menor, só que a cada 200 quilos, salvo engano. E aí, inclusive, aproveitando a sua pergunta, só para voltar numa questão que o Lucas trouxe, né, do que a agência poderia fazer. Aí uma questão muito interessante também sobre essa questão da pesagem é que, como eu disse, em regra, os veículos eles seguem as diretrizes de peso. Só que hoje é tão vantajoso não seguir o valor que é indicado para o peso que muitos veículos já saem de fábrica com o peso acima do que a NTT permite, porque a multa é muito irrisória e eles são mais pesados porque eles têm mais conforto, mais tecnologia, enfim. E aí você verifica que às vezes até a construtora do veículo, né, ela também assume o risco do negócio nesse sentido e comercializa veículos que estão acima do peso. E esses veículos são amplamente comercializados e comprados, e quem compra também sabe que eles já estão fora do padrão. Então é isso. Muito obrigado pela resposta. Nada. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar para a doutora Lívia para fazer o seu encerramento e desde logo eu gostaria de registrar, em nome do professor Márcio Iório, que o núcleo se sente, o núcleo fica honrado com sua apresentação, por ter contribuído com as pesquisas sobre o setor, e registro também que o professor Márcio Iório, em razão de uma questão acadêmica, de uma reunião urgente, ele teve que participar, não pôde encerrar o evento. Desde logo eu passo a palavra à doutora Lívia e agradeço, em nome do professor Márcio e do Núcleo, pela sua apresentação, pela sua contribuição ao Núcleo. Muito obrigada, Lucas. Eu reitero, né, o meu agradecimento ao professor Márcio Iório e estendo ele a você, Lucas, que, enfim, foi muito, muito gentil e muito bom aqui na condução do evento, e agradeço também nominalmente o Edmilson pela participação. Muito obrigada. Eu só agora tenho que gravação. Tá. Deixa E aí? eu ver. Parar a gravação. Obrigada.